boa tarde. Estou aqui, eu sou a Fernanda. Quero agradecer quem está começando a entrar aí na live, né? Hoje eu vou contar um pouquinho da minha experiência, um pouquinho da minha vida profissional, da minha trajetória. E eu queria compartilhar isso um pouquinho com vocês. E aí eu gostaria de saber primeiro se o áudio tá bom. Se o áudio estiver bom, manda um joinha aí para mim, para ver se vocês estão ouvindo bem, para eu começar a falar sobre um pouquinho a minha trajetória, sobre as pessoas que estiveram comigo sempre, né? E o que eu gostaria de falar? Hoje eu sou formada em psicologia, né? Meu nome é Fernanda e eu vou começar. Eu tenho um sonho de ser psicóloga desde o ensino médio, ou seja, desde os meus 17 anos eu tenho esse sonho, né? Só que quando eu terminei o ensino médio, eu não ingressei. Boa noite para quem está entrando. Eu não ingressei no mercado de trabalho. Desculpa. Eu não ingressei na faculdade, eu ingressei direto no mercado de trabalho. E aí, o que aconteceu? Quando eu ingressei no mercado de trabalho, meu primeiro emprego foi como vendedora. Eu trabalhei como vendedora numa grande rede de varejo. Passou-se um tempo, as minhas prioridades, vamos dizer assim, mudou. Eu casei, tive filho, e aí foi indo o tempo, foi passando o tempo. Eu saí desse local que eu trabalhava, comecei a trabalhar numa metalúrgica, na área administrativa. E lá eu fui seguindo a vida, casada, com filho, e fui seguindo a vida. E aí, de repente, me surgiu a oportunidade de ingressar na faculdade. Quando eu fui me inscrever na faculdade, eu não consegui me inscrever na graduação de psicologia. Era muito caro na época, né? E aí eu lembro que eu falei, e agora? Qual é o meu plano B? E aí eu escolhi a faculdade de recursos humanos. E lá eu comecei a fazer a faculdade de recursos humanos, onde eu gostei muito, assim, me apaixonei pela área de RH, de treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, me apaixonei. E eu lembro que eu tinha uma professora que ela falava o seguinte, gente, quando vocês terminarem a faculdade de RH, é interessante que vocês façam uma pós-graduação, né? E aí eu falei, opa, eu vou fazer uma pós-graduação em psicologia organizacional. Já que eu não fiz a faculdade de psicologia, vou fazer a minha pós em psicologia organizacional. Então eu já tinha tudo programado. Quando chegou no meu último semestre da faculdade de RH, onde eu já tinha tudo programado, né, em fazer a pós-graduação, em ir para uma outra empresa, entrar de fato na área de recursos humanos, o que aconteceu? Eu comecei a passar mal. Comecei a passar mal, assim, de parar no hospital, literalmente. Cheguei a fazer ressonância da cabeça, porque eu tinha dores de cabeça terríveis, e eu nunca fui uma pessoa de ter dor de cabeça. E aí o médico falou para mim que era estresse. E eu fiquei pensando, meu Deus, que estresse é esse que eu tô passando que nem eu sei, né? Já aconteceu de eu estar na faculdade e sair da faculdade para ir para o hospital de tanta dor de cabeça que eu tinha. Nessa época, o meu marido chegou para mim e falou a seguinte frase: Nanda, eu contei para um amigo meu sobre isso que está acontecendo com você, que você sempre está com dor de cabeça, enfim. E aí ele falou que a esposa dele também estava desse jeito, e era o anticoncepcional dela. E aí eu falei, será? Bom, enfim, vamos tentar, né? Já tinha feito até ressonância, tudo. E aí eu fui ao médico e o médico falou que poderia ser sim meu anticoncepcional, afinal eu já usava há mais de 6 anos. E eu resolvi trocar o meu anticoncepcional. Isso no meu último semestre da faculdade. Passando mal e eu passando mal.
E aí, de repente, eu fui diagnosticada com um cisto. Um cisto, gente. Eu fui diagnosticada com um cisto, fiz vários exames que deram negativos para gestação. E aí, o último exame, a minha médica chegou para mim e falou que o meu bebê, que eu estava grávida. O meu cisto não era um cisto, era um bebê. Meu bebê estava nas trompas. E aí ela me pediu um exame de emergência e chegando lá eu fiz esse exame e meu bebê não estava mais nas trompas. Ele estava onde ele deveria estar, no útero. Eu costumo brincar que o meu cisto hoje tem 13 anos e se chama Eduardo. Mas isso foi no meu último semestre da faculdade e eu já tinha tudo programado para fazer a pós-graduação. Só que eu não parei. Eu entrei na minha pós-graduação. Com 7 meses de gestação, eu entrei na minha pós-graduação. E aí as pessoas falavam, nossa, mas você tá com 7 meses. Eu falei, é o meu sonho, é o meu objetivo e eu vou fazer. E aí o meu filho resolveu nascer de 8 meses. Ele resolveu nascer de 8 meses. Depois de 20 dias, eu voltei para minha pós-graduação, terminei a minha pós-graduação e ingressei no mercado de trabalho na área de treinamento e desenvolvimento. Lá em uma outra empresa, eu já não trabalhava mais nessa metalúrgica, eu trabalhava numa outra empresa, ingressei na área de treinamento e desenvolvimento, e aí depois eu fui promovida para recrutamento e seleção, e eu tava assim, apaixonada, e o sonho da psicologia em si, na área que eu estava trabalhando, eu já meio que exercia, né? Porque eu trabalhava com recrutamento e seleção, fazendo entrevistas, então eu já estava realizada ali profissionalmente. Mas eu saí daquela empresa e fui para uma outra empresa. Chegando nessa outra empresa que eu ingressei, continuei na área de recrutamento e seleção, amando o que eu fazia, amava o que eu fazia. E lá, depois de algum tempo, a minha coordenadora me chamou e me fez a seguinte proposta. Me falou a seguinte frase: Fernanda, você tem todas as qualificações para eu te dar uma promoção. Só falta uma coisa para eu te dar essa promoção. Se você fizer isso, a promoção está na sua mesa hoje. E aí eu perguntei para minha coordenadora o que é, né? Que ela me fez tantos elogios, enfim. Ela falou assim, olha, para esse cargo você tem que estar pelo menos cursando, na verdade você tem que estar formada em psicologia. Mas como você já tem todas as qualificações e conhece tudo, eu consigo te dar essa promoção se você estiver pelo menos cursando a faculdade de psicologia. E aí eu lembrei da psicologia, daquele sonho daquela menina de lá de 17 anos. E aí eu lembro que eu olhei para ela e falei assim, não dá, não tenho condições nesse momento de fazer a faculdade de psicologia, porque na época também era muito cara para mim. Então ela falou o seguinte, se você consegue se programar para daqui 6 meses você entrar na faculdade de psicologia, se você falar para mim que você consegue, daqui 6 meses eu te dou essa promoção. E eu falei, eu consigo. E eu me programei junto com meu marido, me programei. E em 6 meses eu entrei na minha faculdade de psicologia e recebi a minha promoção, né? E aí eu comecei a viver um sonho de um dia ser psicóloga, né? Eu continuei trabalhando na área de recrutamento e seleção, continuei trabalhando na mesma empresa. E aí, só que o meu primeiro semestre não foi tão legal como eu pensei que ia ser, né? Como aquele sonho que eu pensei que ia ser. No meu primeiro semestre, eu lembro que eu comecei de novo a passar mal, muito mal. Só que, ao contrário de antigamente, que eu senti na minha primeira faculdade, que eu sentia dores de cabeça, eu sentia muita dor de estômago. Muita dor de estômago. Ao ponto de parar no hospital,
meu marido me levar para o hospital, meus pais me levarem para o hospital. E aí eu tinha gastrite, uma gastrite nervosa. Só que isso foi aumentando muito, a minha dor foi aumentando demais, demais, demais. E eu comecei a emagrecer. Então, assim, foi assim, um primeiro semestre não foi muito legal por conta disso, né? E aí eu descobri que eu estava com uma úlcera. Gente, eu descobri que eu estava com uma úlcera. Meu primeiro semestre, vivendo o meu sonho, e eu descobri que eu estava com uma úlcera. E aí eu comecei a tratar essa úlcera. Eu lembro que eu cheguei na casa da minha mãe e contei para minha mãe que eu estava com úlcera. Foi como se eu tivesse falado para ela assim: olha, eu tô com câncer. Porque a minha mãe, há muitos anos atrás, ela teve câncer no estômago e começou com uma úlcera. Ela me levou até no oncologista dela. Ela me levou no oncologista dela e tudo, assim, enfim. E eu fiz todo o tratamento, e depois de todo esse tratamento que eu fiz, eu me curei e continuei levando a vida, né? Só que o meu trabalho, o que eu trabalhava, era próximo à empresa, né? Era 15 minutos da faculdade, o meu trabalho. E nesse percorrer aí, eu acabei mudando de trabalho. Depois de um tempo, eu mudei de emprego. E eu fui trabalhar lá no centro de São Paulo. Para quem mora aqui em São Paulo sabe como é que é chegar no centro, né? Às vezes, a minha gerente, ela, na época, ela morava na praia, ela chegava antes lá na casa dela do que eu na minha. Então era essa correria diária, né? De levantar, sair de casa às 6 horas da manhã e chegar em casa às 11h30, meia-noite, que é a rotina de quem trabalha e estuda, né? E eu ainda trabalhava, estudava, 2 filhos e um marido. Enfim. E o que aconteceu? Só que eu não desisti. Mesmo eu indo trabalhar mais longe, eu não desisti. Eu persisti ali no meu sonho. Porque eu sempre tive o sonho, o objetivo, a meta, né? De chegar a se transformar numa psicóloga. E passei por muitas dificuldades, muitas dificuldades. Assim, por mais que você goste do que você está fazendo, chega um momento que você está tão cansada, tão cansada. Tem vezes que você chega em casa, você não sabe se você come, se você toma banho ou se você estuda, né? Eu lembro que uma professora falava assim pra gente, o que vocês fazem da meia-noite às 6, né? Principalmente época de prova. E aí a gente até falava, a gente dorme, né? Não, tem que dormir menos. Ela falava, tem que dormir menos, porque tem que estudar. E foi por muito tempo assim, né? E quando chegou no último semestre, a minha sala, para vocês terem uma noção, começou com 130 pessoas, a minha sala. Quando chegou no quinto semestre, ela foi dividida e a minha sala ficou em média com uns 60 alunos. Quando chegou no oitavo semestre, a mensalidade subiu assim absurdamente e muita gente desistiu. E eu quase desisti também. E aí foi que o meu marido falou, não, você não vai desistir. E aí a gente continuou. E quando foi no nono semestre, são muitos estágios que tem que fazer. E aí eu trabalhando muito longe, tendo que fazer vários estágios. E eu pensei, e agora? Como é que vai ser? Né? E a minha família, não tem mais tempo, né? Como é que vai ser? E eu conversei com meu marido, e o meu marido falou assim, é isso que você quer? E aí, no meu último semestre, eu já sabia que eu não queria mais o RH, eu queria a clínica, porque eu tinha me apaixonado perdidamente pela clínica. E eu queria a clínica. Aí eu falei, é isso que eu quero. Ele falou, então eu te apoio a sair do serviço. E assim eu fiz. No meu último ano da faculdade, eu saí do RH e me dediquei só à faculdade, aos estágios, só à faculdade. E o meu último ano foi dedicado à faculdade.
terminei a faculdade. Terminei a faculdade. Fiz minha colação de grau. E daquelas 60 e pouco, 130 que começou, depois 60, depois 30, foram 17 pessoas que fizeram a colação de grau. Tiveram vários motivos para várias pessoas que saíram. E aí, é assim, o que eu quero falar para vocês em relação às coisas que vai surgir obstáculos na sua vida. Vai surgir, sempre vai surgir obstáculos. Sempre, às vezes, você tem um plano A que é ali, mas às vezes você tem que ir para o plano B. E isso não quer dizer que o seu plano A não vai acontecer. Às vezes, a gente traça um caminho e no meio do caminho, naquela reta, a gente tem que fazer uma curva. Ou a gente tem que dar 2 passos para trás para ir um para frente. E tá tudo bem. E tá tudo bem. O importante é você persistir. Vai surgir várias pessoas na sua vida. Várias pessoas vai surgir no seu caminho. Vai surgir pessoas que vão se alegrar com a sua conquista. Vai surgir pessoas que vão falar coisas para você e não é porque elas não te amam, porque elas não gostam, porque elas não querem o seu bem. É porque elas te amam tanto que elas têm medo de você se frustrar, de você se magoar, de você se decepcionar. Então, às vezes, elas podem falar as coisas que desmotivam você. Vai chegar pessoas que vai falar coisas negativas para você, como você não vai conseguir, você tá errado, né? Como você já tem uma carreira, o que você tá tentando fazer. Vai chegar pessoas que vai falar isso para você. E às vezes algumas delas são pessoas que gostariam de fazer o que você está fazendo, mas não tem coragem. Ou tem pessoas que só querem o seu mal mesmo, mas tudo bem. Ninguém é obrigado a gostar, né, de ninguém. O importante é você filtrar. O importante é você ter dentro de você a sua motivação interior, o seu sonho, a sua meta, o seu objetivo. Porque até isso, às vezes, você vai enfraquecer. Porque são tantos obstáculos que surgem que às vezes até a sua motivação interna vai enfraquecer um pouco. E quando acontecer isso, busque uma motivação externa. Porque isso aconteceu comigo. Teve momentos que eu chegava na faculdade e eu falava assim para 2 amigas minhas: eu não aguento mais. Eu vou desistir. Isso não é para mim. E aí elas viravam para mim e falavam assim: não vai desistir. É para você sim, você vai conseguir. Passava uma semana depois, essas 2 amigas minhas estavam lá para mim: eu não aguento mais, eu vou desistir. E aí eu virava para elas e falava: você vai conseguir, você não vai desistir. Porque a gente tem que ter essa ponte, um elo, cada um, sabe, um equilíbrio. Às vezes falta em um, vai em outro, às vezes falta em um e vai em outra. Então, assim, busque o seu sonho, busque o seu objetivo. E outra coisa também que eu sempre busquei, além da minha motivação, né? Oi, Wadia. Além da minha motivação interna, a externa também era olhar para os meus filhos e falar: eu quero o melhor para eles. Olhar para o meu marido e falar: ele acreditou em mim. Olhar para os meus pais e falar: eles acreditaram em mim. Eles confiaram em mim. Isso era a minha motivação externa e continua sendo. Por mais dificuldades que seja, por mais barreiras que eu encontre. E depois que eu me formei, que enfim eu peguei o canudo, peguei o meu CRP de psicóloga, né?
Eu comecei a trabalhar em 3 locais diferentes em setembro de 2019. Então, eu estava realizada ali. E quando foi em março de 2020, o que veio, gente, em março de 2020? A pandemia. E eu era aquela psicóloga que falava assim, eu não quero atender ninguém online, porque eu gosto do presencial. Acho que já estava acostumada há mais de 10 anos ali, né? No RH, fazendo recrutamento e seleção. E aí eu vi que o atendimento online é tão eficiente, tão eficaz quanto o presencial. Eu tenho pacientes meus que falam, ó, eu não volto mais pro presencial, né? E hoje eu só só faço atendimento online. E é isso que eu quero deixar para vocês, essa motivação, que não importa o tempo que vai passar. Não importa se vai ser 5 anos, não importa se você tem mais de 30, se você tem 40 anos, não importa se vai ser 10 anos, não importa. O tempo, você sentada no sofá, assistindo qualquer coisa, e você indo atrás dos seus objetivos, o tempo vai passar. A diferença é que você indo atrás dos seus objetivos, por mais obstáculos que surjam, por mais desafios que surjam, um dia você vai olhar para trás e vai falar, foi difícil, mas eu venci, eu consegui. Então busque essa motivação diária dentro de você. Se hoje você não tem um sonho, um objetivo, pense, o que você quer para sua vida? Quando você olhar, daqui 10 anos, quando você olhar para trás, o que você fez da sua vida? O que você quer? Qual legado você quer deixar? Para os seus filhos, para a sua família, para os seus amigos, enfim. Não se abata por opiniões alheias, o que vão falar de vocês, por pensamentos negativos, por palavras negativas. Deixa isso. Siga em frente. Siga em frente. Eu acho que, assim, a minha maior missão, quando eu trabalhava no RH, a minha maior felicidade era falar para alguém que ela tinha sido aprovada naquela vaga. Eu ficava tão feliz, tão feliz. E hoje eu vejo que a minha missão é contribuir com o bem-estar do outro, os meus valores, sabe? É ser honesta, verdadeira com o meu paciente. É não passar a mão na cabeça, né? É falar a verdade, é ter integridade com o meu paciente. E não tem nada que me deixe mais feliz é o ver a evolução de um paciente meu. Eu me sinto assim realizada quando eu vejo um paciente meu evoluindo, quando um paciente meu tem alta, né? Quando um paciente meu fala para mim, Fernanda, foi muito bom, Fernanda, muito obrigada. Isso não tem preço, não tem preço. Então, eu quero deixar isso como reflexão para vocês que estão aqui hoje. Busque seus objetivos, busque seus sonhos, busque suas metas. E se por alguma razão o seu objetivo foi interrompido, isso não quer dizer que acabou, isso não quer dizer que é o fim. Vai surgir outra oportunidade, basta você persistir e não desistir jamais. Bom, é isso que eu queria deixar para vocês, um pouquinho sobre a minha vida, né? Sobre a superação que eu tive que viver, sobre o meu trajeto que foi, vamos dizer assim, que meio, não foi reto, foi meio turbulento, mas eu consegui, eu não desisti. E eu tive pessoas do meu lado que não desistiram de mim,
e quando eu estava desistindo, seguraram na minha mão e falou, vamos junto. Então eu quero aproveitar e agradecer essas pessoas aqui, né, que são os meus filhos, meu marido, meus pais, minhas amigas, que não desistiram de mim quando eu queria desistir. E aí, quando eu queria desistir também, eu olhava para dentro de mim e falava, peraí, que você tem um sonho e você vai conseguir. Então é isso. Desejo uma boa tarde ou boa noite para todos vocês e espero ter passado um pouquinho da minha superação para vocês e que vocês peguem isso para vocês. E eu tenho orgulho de todos vocês. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Calma, encerra.